Olá pessoal, meu nome é Ericles, sou professor de Matemática e Física da Escola Centro Educacional Construir. Pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, de óptica. Estamos estudando aí esse assunto, a grosso modo. Nós, nas últimas aulas, aprendemos o conceito introdutório da óptica geométrica, assim. Nós estudamos ali os conceitos que estão relacionados a velocidade, ou a luz, no caso, os conceitos que estão relacionados à luz, fontes de luz, tipos de luz. Estudamos também os espelhos planos, e as suas características. Então a gente vai dar continuidade aqui ao nosso conteúdo de espelhos. Porém agora nós vamos estudar a configuração de espelhos esféricos. A diferença básica entre eles é a sua forma geométrica. No espelho plano você tem aquele formato mais plano mesmo. Por exemplo, se eu imaginar que essa calota, que essa placa aqui é um espelho, então eu posso caracterizar esse espelho como espelho plano. Tá? Que não vai ser o nosso material de estudo, não vai ser a nossa fonte de estudo dessa vez. Nós vamos dar ênfase agora nos espelhos esféricos. Então o que é um espelho esférico? Supondo que você tem ali uma esfera, refletora, uma esfera completa, tá? Uma esfera que tem uma superfície ali que tem uma alta capacidade de reflexão. Se você cortar parte dessa esfera, dividindo essa esfera em pedaços, nós podemos dizer que esse pedaço destacado é chamado de calota esférica. Então, se você tinha inicialmente aqui uma esfera e corta parte dessa esfera, essa região é o que nós chamamos de calota esférica. É importante saber que toda parte refletora dessa calota, ela tem capacidade refletiva mesmo, tá? Tanto a parte externa da calota, quanto a parte interna da calota, tá? E dependendo de como está havendo essa reflexão, você tem um tipo de espelho distinto. Então, quando a reflexão é dada nessa parte externa da calota, você tem uma denominação X, e quando a reflexão é dada pela parte interna da calota, você tem aí uma reflexão do tipo Y, tá? Que a gente vai ver o nome de cada uma agora. Os espelhos esféricos têm grande utilidade na prática. Eles atuam como lentes, podendo aumentar ou diminuir o tamanho das imagens, tá? Diferente dos espelhos planos, tá? Que os espelhos planos tinham como principal característica a reflexão mesmo, E nesse tipo de reflexão, o tamanho da imagem era preservado, quanto o sentido do eixo, Apenas o eixo horizontal era invertido, Apenas o eixo X era invertido. Já nos espelhos esféricos, não, tá? Nos espelhos esféricos, a principal característica desses espelhos é a ampliação ou a redução no tamanho da imagem, tá? Quanto à classificação dos espelhos, eles podem ser dados de duas formas, Eles podem ser chamados como côncavos, tá? Espelho côncavo, ou espelhos convexos, Lembra daquela calota refletora, Que era aquela região, aquele pedaço, que foi destacado da esfera? Eu falei que dependendo de se a parte refletiva é a parte interna, externa ou interna, é dado um número distinto, Então, quando a parte refletora é a parte interna da calota, nós dizemos que esse espelho é um espelho côncavo. Agora, quando a parte refletiva é a parte externa da calota, nós dizemos que esse espelho é dado como espelho convexo, tá? Então, o espelho côncavo é quando lembrando que tanto a parte interna quanto a parte externa ela é refletiva, tá? Então, quando essa parte refletiva é a parte externa, você tem um espelho convexo, tá? Agora, quando a parte refletiva é a parte interna, você tem ali um espelho côncavo. Espelho côncavo, tá? O espelho côncavo é o espelho esférico cuja parte interna da calota é a superfície refletora, tá? Então isso aqui eu acabei de comentar o que é um espelho côncavo, Espelho côncavo é quando a parte refletora, a parte refletora é a parte interna, tá?
Quando a calota é espelhada em uma superfície interna, obtemos um espelho côncavo. Já o espelho convexo, eu já comentei sobre isso, é o oposto, tá? No espelho convexo, a parte refletora é a parte externa, tá? Então, quando a parte refletora é a parte externa, nós denominamos aí de espelho convexo. Elementos dos espelhos esféricos, isso aqui é essencial, tá, pessoal? O nome, né, a nomenclatura de cada um dos elementos, né? Nós temos basicamente o centro de curvatura, tá? Centro de curvatura, denominado pela letra C. Basicamente é o centro da esfera. Se você parar para lembrar a nossa primeira imagem, né? O centro de curvatura ele é o centro da esfera, é denominado de centro de curvatura, tá? O raio de curvatura, né, é o raio da esfera que deu origem ao espelho. Vértice do espelho é o ponto mais próximo, é o ponto mais externo da calota esférica, tá? É o vértice do espelho. O foco, pessoal, é o ponto médio localizado entre o centro de curvatura e o vértice do espelho, tá? Então, o foco ele é o ponto médio do centro de curvatura até o vértice do espelho. Então, nós podemos afirmar que o foco ele vai ser o que? O raio, né? Porque a distância é o ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice. A distância entre o centro de curvatura e o vértice é o que? É o raio, ó. O que é o raio? O raio da esfera é a distância entre o centro até o vértice. Então eu posso dizer que o foco é quem? É o raio, tá? Dividido por 2. Então se você pegar o raio da circunferência, né? da esfera que deu origem à calota, dividir por 2, você tem ali o foco, tá bom? Deixa eu botar aqui. O foco é igual ao raio sobre 2. O eixo principal, tá? O eixo principal é uma reta definida pelo centro de curvatura e pelo vértice, tá? É uma reta que une o centro de curvatura e o vértice. Tem aqui talvez uma imagem que representa cada uma dessas coisas, tá? Ó. Então nós temos aqui inicialmente essa parte pontilhada, pessoal, seria a esfera, tá? A esfera que deu origem à calota. A calota é basicamente isso aqui, tá bom? Então a calota é apenas essa região aqui, ó. A única parte refletora que existe aqui é essa região que está em negrito, tá? Então isso aqui é o espelho esférico. Essa parte pontilhada é o que? É a esfera que deu origem a essa calota, tá bom? Então eu tenho aqui o centro de curvatura, né? Ele é representado pela letra maiúscula C. Esse centro de curvatura, ele representa o centro da esfera, tá? Aí eu tenho o raio, tá? Essa parte aqui eu não coloquei, mas talvez esteja aqui embaixo, tá aqui. Então aqui eu tenho o raio, tá? É a distância desse centro até o vértice. O vértice é justamente essa posição aqui, ó, de encontro, tá? Então a distância do centro até o vértice é o raio. O foco, pessoal, o foco é o ponto médio, tá? Da distância do centro até o vértice, ou seja, é o ponto médio do raio, ou a metade do raio, tá? Podemos dizer que o foco ele é exatamente o raio dividido por 2. Então essa partezinha aqui é o foco, certo? Aqui eu tenho o alfa, né? Ó. Esse alfa é o que? O ângulo de abertura, tá? Então é isso, né? Esse F, pessoal, é a distância focal, tá? A distância focal é a distância entre o vértice e o ponto máximo do foco. Passou disso, eu saio da distância focal. Então toda essa região aqui eu chamo de distância focal, tá bom? Representação dos elementos em um espelho côncavo. Então, ó, essas aplicações, ó, eu estava pegando um espelho convexo, tá bom? Agora eu vou pegar um espelho, na verdade aqui é o espelho côncavo, né? Tá, só um instante. Isso, nesse caso aqui, ó, é o espelho côncavo, né? Que a parte refletora é a parte interna. Então a luz ela está incidindo aqui na parte interna do espelho, tá certo? No espelho convexo, pessoal, é basicamente a mesma coisa, tá bom? A diferença é que a parte refletora não passa diretamente entre o centro e o foco, tá?
a parte refletora no espelho convexo, ó, ela é dado pela parte externa, né? Mas o centro, o foco e o vértice continuam na mesma posição, tá? Só que no caso eles se dão dentro do espelho, tá bom? Os espelhos esféricos, pessoal, ele foi estudado por Gauss, tá? Um pouco aqui do contexto histórico. Johann Carl Friedrich Gauss, ele foi um astrônomo, matemático e físico alemão que viveu entre os anos de 1787 e 1855. Ele foi reconhecido como um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Em física, ele se preocupou ali em estudar o ramo da ótica, né, de eletricidade também e do magnetismo, né, cuja teoria matemática formulou em 1839, chamada de Lei de Gauss, tá? Vocês vão estudar a Lei de Gauss. A Lei de Gauss, inclusive, você consegue adaptar versões dela tanto para a óptica quanto para a eletricidade. Os espelhos esféricos apresentam em geral imagens sem nitidez, tá? Por isso que geralmente é mais utilizado para espelhos que têm propriedade de alta capacidade refletora, espelhos planos, tá? E não espelhos esféricos. Somente porque esse tipo de espelho não traz aí nitidez, né? E deformadas, tá? Então geralmente as imagens também apresentam deformações. Por meio de experiências, tá? Gauss observou que para as imagens obtidas serem mais nítidas e sem deformações apreciáveis, era necessário que os raios luminosos incidentes sobre o espelho obedecessem a certas condições. Então Gauss percebeu que, através de experimentos mesmo, que existem casos onde esse nível de nitidez e de deformação era reduzido, tá? Para isso, deveria seguir as seguintes regras, nas seguintes condições. Os raios incidentes sobre o espelho devem ser paralelos ao pouco inclinado em relação ao eixo principal e próximo dele. Assim, para se ter nitidez na imagem, o ângulo de abertura do espelho tem que ser inferior a 10 graus. Quando um feixe de raios paralelos incide um espelho esférico de Gauss paralelamente ao eixo principal, origina um feixe refletido convergente nos espelhos côncavos e um feixe refletido divergente no espelho convexo. Esses raios refletidos ou seus prolongamentos se encontrarão em um ponto chamado de foco principal, tá? Essa parte aqui, pessoal, a gente vai deixar para a próxima aula, porque é um conceito um pouco mais delicado, que nós temos que estudar a diferença aí do trajeto de cada tipo de luz, tá? E o formato das imagens, se ele é dado como formato real, virtual, assim por diante, tá? Então isso aqui seria na próxima aula, mas por hoje seria essa parte introdutória de espelhos planos, espelho côncavo e espelho convexo, tá? E os elementos desses espelhos, tá bom? Lembrando que esse foco ele sempre é dado em razão de 2, tá? Sempre será a metade da distância do centro, tá bom? Pessoal, então por hoje é isso, tá? A gente vai finalizar aqui nessa parte aqui. Aqui eu tenho alguma aplicação, ó, de um espelho esférico. Deixa eu ver se ele carrega aqui. Não carrega não. É isso, pessoal. Então a gente se vê agora na nossa próxima aula. Valeu, até a próxima.